Hoje nós vamos analisar o vídeo e uma fala de uma ex-CCB. Ela ainda é ex-CCB. E ela contou a história porque ela saiu da CCB. E ela chegou a relatar que a CCB é uma seita. E agora ela voltou atrás. A CCB não é mais uma seita. E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o argumento dela para ver se ela tem razão. Agora, se ela não tiver razão, a pergunta que se faz é: por que é que ela voltou atrás em dizer que a CCB é uma seita? Vale lembrar que ela reclamou que recebeu muitos ataques dos CCBanos. A gente não sabe se isso pode ser uma tentativa de ficar legal com eles, tentar acalmar os ânimos, eu não sei. Mas a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui na verdade 2 vídeos dela e alguns prints, né, de coisas que ela mesma comentou. Então a Nádia Valadares, ela e o esposo dela saíram da congregação. Eu vou tentar achar aqui o vídeo dela com o esposo. Eles fizeram primeiro um vídeo junto, os dois. Parece que ele era cooperador, não sei. Eles saíram. Tá? Depois ela resolveu fazer uns vídeos dela, ela mesma, por conta, né? Deixa eu achar aqui. Só para vocês terem uma ideia, né? Quem é o vídeo dela, ó. Desligamento da congregação. Eu vou mostrar a tela para vocês verem. Eu vou compartilhar. Ó. Desligamento da congregação. É esse vídeo aqui que vai estar aparecendo. Ó. Deixa eu ver se aqui dá para... Ó, esse vídeo aqui, ó. Esse é o casal, tá? Eles estão explicando que lá não tem estudo bíblico, que eles acreditam em salvação por obra, apontando tudo aquilo, né? Essa aqui é ela e o esposo, tá? Essa aqui é a Nádia Valadares, tá? Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem melhor. Olha aí. Essa aqui é a Nádia Valadares, tá? Tava até assistindo de novo, acompanhando aqui algumas coisas, né? Eles estão explicando aqui as contradições da congregação cristã no Brasil. Tá dando base para eles saírem, tá? E, obviamente, CCBano vieram em massa lá e xingaram eles, rogaram praga, fizeram tudo que vocês já sabem que eles costumam fazer, ok? E aí, ela criou, não sei se criou uma conta no Instagram e fez uns vídeos lá também, tá? Que eu vou também agora mostrar aqui para vocês, ok? Ela fez alguns vídeos no Instagram, vou mostrar a tela agora, tá? É esse aqui, ó, tá? Tá bem diferente também. Mudou. O que vocês acham? Mudou bastante, né? Mudou bem. Tá? Então ela tem esses vídeos aqui, ela falando, esses vídeos aqui é o mais antigo, ó, onde eu tô passando o mouse em cima, tá escrito assim: qual foi a gota d'água que te fez sair definitivamente da CCB? Ela vai explicar, ela explica. E nessas que ela tá explicando, ela acaba falando que a CCB é uma seita, né? Qual a gota, tal. Agora, recentemente, gente, tem acho que um dia ou dois, esses vídeos aqui são mais antigos, tá? Tem meses aí atrás, acho que um ano, eles saíram tem uns 5 anos que saíram da igreja, da congregação. Aí, parte 3 do vídeo, por que eu saí da CCB. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volte 2 vídeos e assista para você entender a história completa. E se você é da CCB, está feliz... Ela tá explicando porque saiu, tal, né? Agora, ela fez esse porque vídeo. A CCB não é uma seita. Me chamo Nádia Valadares, nasci e fui criada dentro da congregação cristã no Brasil. E aí ela vai apresentar os argumentos. E nós vamos analisar. Nós vamos analisar, gente, tá? Com justiça, com clareza. Se ela tiver razão... Você que é um CCBano, ou que já foi um CCBano, você é a melhor pessoa, mais apta para ouvir o que ela vai falar e dizer se ela tem razão no que ela está falando. Você vai ouvir, ou seja, nós vamos ouvir o argumento e nós vamos saber se esse argumento que ela está falando é verdadeiro ou não. Ok? É isso que nós vamos fazer. Então eu peço primeiro, irmãos, que vocês, por favor, dê um joinha aí, né? Dê um joinha que ajuda o YouTube a empurrar esse vídeo para mais pessoas, tá? Dê um joinha aí. Também verifique se a sua inscrição está ativa para receber todas as notificações. Eu vou até tirar o vídeo dela aqui, eu vou colocar um vídeo maior, porque eu baixei o vídeo, tá, gente? Para melhorar para vocês, tá? Vou fazer isso para colocar um vídeo que ela apareça mais, né? Aqui, ó. O vídeo é maior, ou seja, dá para vocês ver. Não é. Aí, ó. Dá para vocês ver melhor, né? Então tá aqui. A gente vai soltar esse vídeo e nós vamos falar sobre isso. Existem pessoas que saem da CCB sem conversão. Eles saem por algum problema pessoal. Arrumam uma briga, arrumam encrenca, sei lá, alguém persegue, alguém tira a liberdade. Essas pessoas, gente, não estão libertas da CCB. Eles estão decepcionados com alguma coisa. A chance dessas pessoas voltarem é enorme. Eu não estou dizendo que é o caso dela, tá? Estou falando em casos gerais. Tem a turma que sai porque também viu que não está certo alguma coisa, que não gostou, mas ele nunca foi cristão. Então, quando ele sai, ele se torna um ateu, às vezes um incrédulo, ele não quer mais saber de nada. Porque às vezes ele, ou seja,
O evangelho nunca penetrou de verdade. Nunca entrou lá mesmo e transformou essa pessoa. Por isso, essa pessoa, quando sai, deixa de ser cristão. Porque ele acredita que se a CCB não é cristã, então nenhuma outra pode ser cristã. Então, ele já parte de um pressuposto que se a CCB não é, nenhuma outra é. Ou seja, achando que a CCB é algo muito melhor, muito superior das outras, né? E não é bem assim. Quem é convertido de verdade não volta nunca mais para a congregação. Porque quando os seus olhos se abrem para entender as heresias e os absurdos da congregação, não tem como você voltar. Entendeu? Então tá aqui, tá? Esse aqui é a moça, a gente vai rodar o vídeo dela, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês aqui de importante. Bom, o vídeo tá lá no Instagram dela, Nádia Valadares, tá? Para quem quiser, como é que fala? Falar com ela, né? Ter acesso a ela, né? É Nádia Valadares com 2 S no final. Você vai conseguir ter acesso a essa moça e falar com ela. Certo, irmãos? Bom, dito isso, então vamos rodar aqui o vídeo. Eu vou rodar esse primeiro e depois nós roda os outros, um outro antigo. Eu vou para um outro antigo dela, tá? Vamos ver o que ela tá falando, se a CCB é ou não é uma seita, ok? Vamos lá? Eu peço que vocês me ajudem, tá? Vocês que estão aí, né? Porque vocês conhecem a congregação como eu conheço, então eu peço que vocês ouçam o que ela vai falar e vamos ver se procede. Porque ela é uma ex-CCBana, por favor, a gente espera, né, Nádia? Que você fale realmente, né, com coerência, o que realmente acontece lá dentro, tá? Falando a verdade. Vamos lá, gente, então. Vamos soltar aqui o vídeo dela, tá? E a gente faz as nossas análises aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Porque a CCB não é uma seita. Me chamo Nádia Valadares, nasci e fui criada dentro da congregação cristã no Brasil e aos meus 30 anos saí por conta das heresias lá pregadas. Agora já se fizeram 5 anos que eu saí de lá. E esses 5... Nossa, eu vou soltar de novo, tá? E aí nós vamos pausando. Já no início ela já deu um tiro no próprio pé, mas vamos ouvir o restante, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar todo o áudio, depois eu vou voltar e vou soltar de novo e vou pausando. Vamos ouvir. 5 anos foram suficientes para eu olhar para as coisas com mais honestidade e com mais compaixão. E não só com aquela raiva nos olhos de quem, de certa forma, se viu enganada por um sistema religioso. Quando eu falo que eu tive raiva, não foi de um irmão A ou B, era da instituição mesmo, do sistema. Mas indo ao ponto, o que me fez entender hoje que a CCB não é uma seita. Então, primeiramente, eu acho que nós devemos definir o que é uma seita, né? Uma seita é um grupo que nega pontos fundamentais da fé cristã, como a divindade de Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, a ressurreição de Jesus e a autoridade suprema da Escritura. Então, por algum tempo, eu afirmava que sim, que a CCB era uma seita por conta do exclusivismo, que foi algo até que eu nem citei aqui, mas o ponto principal era por causa da salvação não ser exclusivamente pela graça mediante a fé. Porém, com o tempo, eu comecei a me questionar algumas coisas. Por exemplo, existem pessoas salvas lá? Existe. Então, se existe, é porque de alguma forma o evangelho foi apresentado a elas. E isso me levou a pensar em que momento que isso acontece na CCB. E é no evangelismo, é nas pregações, por exemplo, de batismo. Então, é exatamente aí que o evangelho é apresentado corretamente, fazendo assim o ouvinte verdadeiramente ter uma experiência de salvação. Eu sei que tem muitos que pregam o evangelho convencendo o ouvinte que lá é o melhor lugar por conta de práticas que não tem, ou até usam aqueles jargões, né? Aqui Deus fala. Enfim, não estou falando desses casos. Na teoria, a CCB não nega nenhum dos requisitos da fé cristã, mas sabemos que na prática não é bem assim. O grande problema está justamente no que vem depois do batismo. E sim, existe de fato um desvio do que é realmente o evangelho. Mas foi lendo Gálatas que eu deixei de achar que a CCB era uma seita e observar como Paulo tratou aquele problema, que é exatamente o problema da CCB. Então eu vou ler aqui com vocês, no Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6, que diz assim: Maravilha-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou algum anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. O que estava acontecendo aqui nessa igreja é justamente o que acontece na congregação, né? O evangelho é apresentado, as pessoas nascem de novo e apressadamente graça daquele que os chamou, a graça de Jesus Cristo, para outro evangelho. E Paulo está falando aqui que na verdade não é outro, não existe outro evangelho. Então nós podemos ver que Paulo corrigiu duramente, mas ele nunca disse que essa igreja de Gálatas não era igreja e que aquela igreja, por exemplo, não era cristã. Ele olhou para aquele povo como irmãos que precisavam se alinhar à verdade. E é justamente assim que eu vejo a CCB hoje. Bom, e se esse vídeo fez algum sentido para você, não deixe de me seguir aqui, pois todos os dias eu te ensino a palavra de Deus e como se apropriar dela. Bom, gente, tem um monte de incongruência aí que você dá pra ver que ela tá com algum problema. Ela tá acontecendo alguma coisa. Ou seja, ela foi fazer esse vídeo pra tentar, de alguma forma, fazer alguma defesa. Eu não sei qual é o tipo de problema que ela possa estar tendo com a congregação. Agora eu vou soltar de novo. Veja que ela já sai dando um tiro no pé. Presta atenção. Todas as afirmações dela aí, gente, são contestáveis. E nós vamos de uma por uma. Olha só, presta atenção. Porque a CCB não é uma seita. Me chamo Nádia Valadares, nasci e fui criada dentro da congregação cristã no Brasil e aos meus 30 anos saí por conta das heresias lá pregadas. Ela acabou de dizer que saiu da CCB por causa das heresias lá pregadas. Para você ver
essa fala, dá para perceber que é a fala padrão. Ela esqueceu e falou isso. Ela se esqueceu que estava fazendo um vídeo para falar que a CCB não é seita. Mas ela, esquecendo disso, ela falou, eu saí de lá por causa das heresias que lá pregava. Quem prega heresias são seitas. São seitas, queridas. Esse vídeo que você fez, curto, você criou uma contradição no próprio vídeo. Eu nem precisava buscar Bíblia, nada, para rebater. É só pegar o próprio vídeo dela e mostrar como ela é contraditória. Ela acabou de dizer, eu saí da CCB por causa das muitas heresias lá pregadas. Olha só, presta atenção. Nasci e fui criada dentro da congregação cristã no Brasil e aos meus 30 anos saí por conta das heresias lá pregadas. Agora já... Oh, meu pai do céu, saí de lá por conta das heresias lá pregadas. Vamos lá, presta atenção. Fizeram 5 anos que eu saí de lá. E esses 5 anos foram suficientes para eu olhar para as coisas com mais honestidade e com mais compaixão. Olhar para as coisas com mais honestidade e com mais compaixão. Primeiramente que são duas coisas que você está apontando. Obrigado. São duas coisas que ela está apontando aí que é subjetivo. Tem gente que está no tráfico e é honesto com o tráfico. O camarada é honesto lá na contabilidade do tráfico, na venda do pó. Ele é honesto. Ou seja, são duas coisas subjetivas. A honestidade em si não quer dizer nada. Ela tem algum valor quando você é honesto na palavra de Deus. A honestidade na palavra de Deus. E olhar as coisas com mais compaixão. O compaixão aqui é aquele mesmo discurso do CCB. Fique em paz, irmão. Você tá vendo as heresias? Não fala nada, fique em paz, entrega na mão de Deus. Esse mais compaixão deixa eles lá em paz, eles são tudo herege, vão se perder, vão fingir que nós não estamos vendo. Você já pensou se todo mundo pensasse desse jeito? Nós estava lascado. Porque sempre tem aqueles que rompem essa barreira para que mais pessoas possam alcançar a verdade. Então esse argumento dessa moça é antibíblico. Jesus foi firme, foi forte, combateu heresia, chamou os falsos ensinadores de filhos do diabo, e nem por isso você não pode dizer que ele não tinha compaixão, que ele não era honesto. Não pode falar isso aí. Vamos ver, ó. Presta atenção. E não só com aquela raiva nos olhos de quem, de certa forma, se viu enganada por um sistema religioso. É quando eu falo que raiva as pessoas podem até ter, porque isso vai acontecer quando você perceber que você foi enganado. Você pode sentir raiva. Mas não é a questão nossa, principalmente minha, que estou aqui 17 anos. Será que eu estou aqui 17 anos com raiva? Ou seja, não faz nem sentido isso, né? Presta atenção, vamos ouvir. Tive raiva não foi de um irmão A ou B, era da instituição mesmo, do sistema. Mas em tal ponto, o que me fez entender hoje que a CCB não é uma seita. Ó, agora que ela vai falar, o que me fez hoje entender que a CCB não é uma seita, vamos ver o argumento dela. Então, primeiramente, eu acho que nós devemos definir o que é uma seita, né? Uma seita é um grupo que nega pontos fundamentais da fé cristã, como a divindade de Cristo, a salvação pela... Olha aí, a divindade de Cristo. Se a CCB, ela mexeu no segundo ponto de doutrina, aonde deixava claro 3 pessoas distintas, ela mexeu, ela se torna unicista, e quando ela faz isso, ela está atacando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Estão reduzindo os dois. Estão reduzindo. O Carlos Reinart, ele já teve aí num debate aí, dizendo que Jesus era um ser humano normal, que nem os outros. Ele só foi virar Deus quando subiu. Né? Isso aqui é mais uma. Agora, olha esse outro ponto aqui, que é o mais aberrante. Ó. É cristã, como a divindade de Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, a ressurreição. Aí, a salvação pela graça mediante a fé. Essa é a pior de todas as heresias, que é justamente o que a CCB prega, que é salvação por obra. Ela está acabando de dizer os pontos que faz uma denominação aceita, que é justamente o que a CCB prega. O que a CCB ensina. Meu Deus, o Salvador acabou de pregar esses dias aqui que a salvação, ela é comprada. Você vai pagando em suaves prestações a sua vida inteira. E se você atrasar a prestação, você perdeu a salvação. Você quer uma coisa pior do que essa? E eu já vou entrar no Gálatas aqui, que vai ser checkmate, essa aqui do Gálatas. Fica vendo, ó, ela está apontando o que faz de uma denominação uma seita, e tudo que ela está apontando, a CCB se enquadra. Olha aí. De Jesus e a autoridade suprema da Escritura. Então, autoridade suprema das Escrituras. Para você crer na autoridade suprema, que significa que a Escritura é a palavra de Deus, é outro golpe que a congregação de Cristo, a congregação cristã deu. A congregação cristã mudou o primeiro ponto de doutrina, está lá, é documento oficial. A Bíblia agora contém a palavra de Deus. E por que isso? Porque para eles, palavra de Deus é a pregação que eles fazem na tribuna. Então eu queria saber para essa senhora, né? Ela está apontando coisas que a CCB se enquadra. Vamos ver o restante do argumento dela.
Por algum tempo eu afirmava que sim, que a CCB era uma seita por conta do exclusivismo, que foi algo até que nem citei aqui, mas... Exatamente, querida. E o exclusivismo. O exclusivismo, gente, a separação das demais denominações, isso caracteriza uma seita. Eu não tô dizendo da igreja, a pessoa ela abre uma igreja dela, mas só dela ter uma outra, isso não faz dela uma exclusivista. O exclusivismo é quando você se separa dos demais, se colocando acima deles. Sabe quando você sai do meio, se ejacta, se coloca acima, dizendo que vocês são os escolhidos, vocês são o povo santo e que para se salvar tem que ir para a sua igreja. É esse tipo de exclusivismo. Que todas as seitas fazem a mesma coisa. A congregação diz que ela que é a obra de Deus revelada na terra. A Maranata diz que é ela que é a revelada na terra. É ela que é a igreja correta, que vai levar ao céu. A igreja adventista, a mesma coisa. Não, nós é que somos remanescentes. Se não vier para cá, não vai se salvar. Testemunha de Jeová fala a mesma coisa. Nós somos os remanescentes. Quem não vier para cá, afinal de contas, vocês têm que tirar um 2 ou 1 aí, um par ou ímpar, porque todas vocês falam que é a graça. A graça revelada. Isso é exclusivismo, irmão. Entendeu? Não é aqui tem a Assembleia de Deus e aqui tem a Presbiteriana, mas nenhuma delas dizem que ela é a graça e que eles são os escolhidos e que só se salva quem estiver neles. Eles não falam isso. Eles divergem de pontos secundários da Escritura. Os principais e primários, eles não divergem, que é só Cristo salva, Cristo é suficiente salvador, Escritura é a palavra de Deus. Eles não divergem sobre isso. Então a CCB, sim, ela é uma seita. Lá no tópico de 1961, ela deixa claro, ela se separa das outras e se separa para cima. Ela fala, não, nós não aceitamos o batismo de outras denominações. Só aceitamos como irmãos aqueles que se batizam entre nós. Seita, querida. Vamos ouvir o restante do argumento dela. Mas o ponto principal era por causa da salvação não ser exclusivamente pela graça mediante. Aí, querida, o ponto principal aí para mim também é, o ponto, gente, que transforma a CCB em uma seita perversa é quando ela diz que Jesus não é suficiente salvador. Você já parou para pensar nisso? Eles estão diminuindo o sacrifício de Jesus. Isso é um ataque a Jesus Cristo. Isso é uma diminuição do poder salvífico que está nele. Porque Jesus Cristo, não, a morte dele, o sangue dele, representa para nós apenas a entrada no terreninho. Falas do ancião presidente da igreja, aquele que representa a coletividade da CCB. E ele falou isso, não foi 1, 2, 3, 4, só que eu lembro que agora umas 5 vezes ele já falou isso. Umas 5 vezes, do terreninho, que tem que pagar no terreninho, que Deus ele veio salvar os bons, os maus ele vai jogar fora. Ele falou sobre o peixe, né, que jogou a tarrafa e os peixes bons os peixes mal, ruim é jogado fora. Os feijão caruchado Deus tira. E aí ele fala que você tem que ficar firme até o fim. Teve o outro ancião, Vladimir Campanhola, no dia 27 de dezembro de 2023. Ele pregou no Brás que ninguém está salvo na CCB. Quem de nós, irmão, pode dizer que está salvo? Olha que absurdo. É isso o que uma seita faz. Ela diminui o poder da salvação. Ela coloca dúvida no coração das pessoas. E se você morrer na dúvida da sua salvação, meu filho, você está condenado. A fé não opera pela dúvida. Está condenado, então é um trabalho perverso que precisa ser combatido. Vamos ouvir o restante aqui do que ela está falando. Fé. Porém, com o tempo, eu comecei a me questionar algumas coisas. Por exemplo, existem pessoas salvas lá? Existe. Então, se existe, é porque de alguma forma o evangelho foi apresentado a elas. Isso aqui é um sofisma, gente. É um engano que ela está aplicando aqui, tá? É um engano e eu vou explicar para vocês. Eu jamais vou limitar o poder de Deus de salvação. Deus pode salvar uma pessoa aonde ela estiver, porque Deus é Deus, gente. Quando Deus foi lá no povo da Síria e quis curar o general da Síria, Deus é Deus. Ele faz o que ele quiser, simples assim, né? Eu já vou acabar minha fala aqui, eu vou pôr o Renan e eu volto a terminar o que eu tenho para falar aqui para vocês. Então, irmão, esse negócio de que ela acha, porque ela não sabe, tá? Ela não sabe. Ela acha, tem salvo lá? Então não é mais uma seita. A questão não é se Deus salvou alguém. Isso são exceções. A questão é, a congregação produz o evangelho poderoso para a salvação? Não. A congregação, ela tem a pregação aonde vai fazer com que as pessoas se despertem para poder entender que Cristo é o único e suficiente Salvador? Não.
Lógico que não. Então eu não vou pegar uma pessoa que sabe lá como e por que ela se converteu e se salvou, às vezes ouvindo um rádio, às vezes ouvindo uma pregação no próprio YouTube. Não foi ela. Não foi a CCB que transformou essa pessoa. Não foi. Aí ela tá querendo passar um pano assim. Ah, irmão, eu acho que lá tem salvos. Ela acha, ela nem sabe. Eu acho que tem. Então se eu acho que tem, então ela não é uma seita. Um absurdo, né? Não faz nenhum sentido. Tá? Aí, só para poder adiantar, eu peço que o Renan aguarde só um pouquinho. Só para E isso me levou a pensar em que momento que isso acontece na CCB. E é no evangelismo, é nas pregações, por exemplo, de batismo. Então é exatamente... Aí ela pensou, em que momento então que essa pessoa é convertida? No momento evangelístico, no momento da pregação. Qualquer CCBano sabe que isso é mentira. Não existe evangelho no batismo da CCB. As pessoas são batizadas lá pedindo sinal. Isso não existe na Bíblia. Lá tem um tópico de 2013 dizendo que aqueles que sentirem-se chamado. Como sentirem-se chamado? A pessoa não deve batizar porque se sentiu chamada. Ela tem que batizar quando ela crê que Jesus é Salvador. A salvação, o batismo tem que ser operado pela fé nessa pessoa em Cristo. É isso aqui, desculpa o que essa moça está falando. Ela é uma CCBana, por isso que deixa a gente até preocupado. O que será que está acontecendo com ela? Mas é mentira o que ela está falando aqui. Na congregação, o batismo, ele trabalha de dois lados. Emoção e pressão psicológica. Primeiro eles começam pela emoção. O que eu vou falar aqui vocês vão lembrar. Eles começam tocando hino e dizendo que você é filho de pais crentes, porque Deus já te chamou nessa graça, e vai falando. Aí toca mais hino, e hino de jovem, toca bastante de jovem, justamente para chamar a criançada, né, a mocidade. Depois que eles já tocaram bastante hino e apelaram para a emoção, o que eles fazem sempre no derradeiro final? Eles vão para a pressão psicológica, para arrancar aqueles que estão mais grudados no banco. Olha, irmão, cuidado, você não sabe do seu dia de amanhã. Deus pode estar te chamando hoje, e se você não se batizar hoje, você pode morrer amanhã. Olha, hoje é o dia, aceitar, aqui é o passaporte, é o último avião, ou é o último trem, pode ser esse último trem. Começa a pressão psicológica. E eu desafio vocês, vá no batismo e observa. Quando começa essa pressão psicológica, é só criança levantando. Garotos de 13, 14, 15 anos, porque esses garotos são mais vulneráveis, ainda não têm uma consciência firme, eles ainda não sabem o que é, e eles acabam indo pelo medo. Isso, Nádia, não é evangelho. Isso que você está falando não é evangelho nenhum. A prova disso são centenas e milhares de pessoas que estão saindo de lá. E essas pessoas dizem que não sabiam nada de evangelho. Eu peço para você que está assistindo essa live aqui, escreva aí, gente. Por favor, com honestidade. Quando você estava lá, se você sabia alguma coisa sobre evangelho? Vocês sabiam? Olha aqui, ó. A Charlotte, o meu batismo foi por ameaça. Minha mãe falando que eu ia para o inferno. Aí, o Marcos está concordando no que eu estou falando? Aí tem o Pedro aqui, que é CCBano. Me desculpa, mas não tem pressão psicológica. Eu participei de um batismo na minha região e não vi nada disso. Ah, você participou de um. Eu participei de um batismo. Eu não vou nem te responder então, né? Eu não vou nem te responder, tá? Tem pressão psicológica. Aqui todo mundo é CCBano. As pessoas, se eu estivesse mentindo, as pessoas não iam concordar, né? Olha aqui, ó. Ele tá falando, mas as pessoas que se batizaram, olha aqui. A Nádia, me batizei por medo de ir para o inferno. Aí, não tem nada a ver com Jesus isso. Absolutamente nada. A Fátima, me batizei por emoção. Provavelmente ela chorou, né? Chorou, tocou o hino, ela chorou. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Olha aqui, ó, Miguel, eu não conhecia nada. As pessoas não conhecem, não sabem nada. Eu não entendia nada de evangelho. Olha aqui o Marcos Canoa, a irmã Marinete. Me batizei sem noção de nada de evangelho. Ó o Marcos aqui, ó. Eu não sabia. Foi por um sinal. Olha aí, todo mundo é assim, gente. Batismo, o povo tá pedindo sinal. O povo tá pedindo... Olha aqui, ó, Mateus. Não sabia nada de evangelho. Para quem chegou agora, essa moça aqui, ela era da CCB. Saiu ela e o esposo. Ela disse que a CCB era uma seita. Agora ela tá tentando passar pano pra CCB, dizendo que a CCB não é mais uma seita. Já esse vídeo, eu tô rodando e pausando, ele é um vídeo curto, tá? É curto, né? Agora vai chegar a parte que ela vai falar sobre Gálatas. Aí é checkmate pra ela. Vamos lá. Porque a parte de Gálatas, de verdade, a abordagem que Gálatas faz, ela não abordou, ela não falou, mas tentou fazer um somebody love. E eu vou mostrar pra vocês. Fica vendo. Exemplo de batismo. Então é exatamente aí que o evangelho é apresentado corretamente, fazendo assim o ouvinte verdadeiramente ter uma experiência de salvação. Eu sei que tem muitos que pregam o evangelho convencendo o ouvinte que lá é o melhor lugar por conta de práticas que não tem, ou até usam aqueles jargões, né? Aqui Deus fala. Enfim, não estou falando desses casos. Na teoria, a CCB não nega nenhum dos requisitos da fé cristã, mas sabemos que na prática não é bem assim. Olha, ela está acabando de dizer, a CCB não nega nenhum requisito da fé cristã, mas na prática não é bem assim. É óbvio que nega, né?
O ponto aqui, ó, vou bater nessa tecla de novo. Salvação por obra é o ápice de todo o absurdo de uma seita. Salvação por obra, isso é negar a salvação unicamente através de Cristo. Essa negação é suficiente para derrubar a denominação. E eu vou explicar por quê. Quando ela falar de Gálatas aqui, ó. Presta atenção. O grande problema está justamente no que vem depois do batismo. E sim, existe de fato um desvio do que é realmente o evangelho. Mas foi lendo Gálatas que eu deixei de achar que a CCB era uma seita e observar como Paulo tratou aquele problema, que é exatamente o problema da CCB. Então eu vou ler aqui com vocês, ó, no Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6, que diz assim: Maravilha-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou algum anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. O que estava acontecendo aqui nessa igreja é justamente o que acontece na congregação, né? O evangelho é apresentado, as pessoas nascem de novo e apressadamente, graça daquele que os chamou, a graça de Jesus Cristo, para outro evangelho. E Paulo está falando aqui que na verdade não é outro, não existe outro evangelho. Então nós podemos ver que Paulo corrigiu duramente, mas ele nunca disse que essa igreja de Gálatas não era igreja e que aquela igreja, por exemplo, não era cristã. Ele olhou para... É óbvio que Paulo está dizendo que aquela igreja não é mais uma igreja cristã. Ela caiu da graça. Porque Paulo está dizendo, vocês estão em outro evangelho. E eu vou explicar para essa senhora aqui. Desculpa, viu, Nádia, mas você está fazendo um desserviço. Gente, eu tô chocado para saber o que deu nessa senhora para tentar fazer isso. Eu vou explicar o que é que deixou Paulo preocupado em Gálatas. Gálatas, eles estão pregando o mesmo evangelho que Paulo falou com eles e ensinou. Só que tem um porém, um adendo. E só esse adendo, ó, um adendo fez com que Paulo dissesse: vocês caíram da graça. É o adendo de que eles estavam acrescentando a salvação, né, à circuncisão. Só uma coisa. Eles estavam acrescentando que não é mais Cristo só, é Cristo e a circuncisão. Será que lembra alguma coisa que a CCB fala? Não é só Jesus, é Jesus mais obra? Então, querida Nádia, você está completamente equivocada. A sua leitura de Gálatas está completamente sem sentido nenhum. Porque pelo que você está explicando aí, não tinha problema nenhum em Gálatas. Não tinha problema. Paulo está advertindo que se eles não voltarem, eles estão caídos da graça. Porque aquela igreja, pessoas judaizantes ali dentro, estavam ensinando, sim, você pode aceitar Cristo, mas primeiro, antes de Cristo, você precisa se circuncidar para depois receber Cristo. Eles estavam analisando segundo a regra judaica. O que aconteceu com os judeus? Os judeus primeiro receberam a lei, foram circuncidados, depois veio Cristo. Então eles estavam aplicando a mesma regra. É o que Paulo está falando. É o que Paulo combateu em Atos 15. Atos, no capítulo 15, era a mesma coisa. Estavam querendo obrigar os gentios a se circuncidar e a fazer outras coisas mais. E Paulo combateu fortemente. Então, quando ela falou que é o mesmo caso da CB, nisso ela acertou. Ou seja, a Gálatas está sendo tratada como uma seita por Paulo. Uma seita. É a única igreja que, quando ele manda a carta, ele não chama de amados. Ele faz formalmente como ele tem que falar. Ele saúda, ele cumprimenta a graça de Jesus Cristo, mas ele está tão triste, tão aborrecido com aquela igreja, ele não chama de amados. Pode fazer uma análise, um pequeno estudo. Estuda o início das cartas de todas as outras igrejas. Romano, Coríntios, né, os Tessalonicenses, Colossenses, todos eles Paulo chama de amados. Gálatas não. Ele inicia a carta de uma forma bem formal, porque tem que falar com eles, né? Mas não dá, caíram da graça. Isso por conta de uma heresia. A CCB tem um monte de heresia. Um punhado de heresia. A salvação por obra é o atestado de que estão mortos e que é uma seita. Portanto, os argumentos que ela está usando aqui, ó, são pífios. Pífio, lamentável, né? Não dá para entender o que essa senhora está fazendo. Por quê? O que ela está fazendo aqui é pior do que os anciões da igreja estão fazendo. Lá, pelo menos, você pode alegar que aqueles anciões da congregação que estão no Brasil, né, são tudo sem noção, leigo, nunca estudaram. A maioria ali não tem a mínima ideia do que é graça. Ela sabe o que é graça. Já aprendeu. O Espírito Santo já abriu os olhos dela. E agora ela está trabalhando contra o Espírito Santo. Isso é grave. Isso é grave o que a senhora está fazendo. Não está percebendo. Mas a senhora está trabalhando com a arma do diabo, que é sofisma. Sofisma. Tomem cuidado com esse tipo de argumento, irmãos. Isso não é de Deus. Isso é um perigo que essa senhora está fazendo. Simplesmente isso. Simplesmente um risco. Um perigo. Né? Ela tentou se valer de Gálatas, mas ela está dando uma falsa interpretação de Gálatas. Isso é sofisma.
Não caiam nisso, irmão. Isso não é de Deus, ok? Então, tem mais vídeo dela aqui, mas eu não vou nem enrolar os outros vídeos, que é os vídeos antigos. Eu ia colocar os antigos, ela chamando a CCB, né? Que Deus tirou ela de lá, que lá eles estudam a Bíblia, que lá é uma seita, né? Mais um punhado de coisa. Mas é simplesmente incrível como a pessoa consegue, né? Mudar assim o que aconteceu. Né? Por que tá fazendo isso? Por que tá tentando passar um pano para a CCB? Por que tá tentando dar uma melhorada na situação da congregação? Não dá para entender isso. É sério, não dá para entender isso. Porque ela sabe. Ou seja, o próprio vídeo dela agora, ela entra em contradição. Ela fala que ela começa dizendo sair de lá porque ela é cheio de heresia. Aí depois vai falar, não, ela não é seita. Quem produz heresia são seitas. Seita produzem heresia. E para você, meu querido CCBano, meu amigo, né? Vocês que às vezes querem passar pano para CCB e falam as bobagens. Eu já vi CCBano comentário aqui. Ah, mas toda igreja tem heresia. Não, não tem heresia. Não pode ter heresia. Quando você fala isso, você não sabe o que é heresia. A pessoa acha que heresia são erros, são problemas da igreja. Problema todas têm. Erro tem. Heresia são alterações nos pilares fundamentais do evangelho. Esses pilares não podem ser alterados. Você pode estar na igreja da Assembleia de Deus ou você pode estar na igreja presbiteriana. As duas são completamente diferentes na linhagem teológica que está em segundo plano, mas em primeiro plano, as duas estão de acordo. As duas estão de acordo. As duas, a presbiteriana e a Assembleia de Deus. O que eles dizem sobre salvação? Cristo é único e suficiente Salvador. As duas falam isso. O que as duas falam sobre as Escrituras? A Bíblia. Palavra de Deus. As duas falam a mesma coisa. E todos os outros argumentos. Esses pilares fundamentais não podem ser alterados. Quem altera são as seitas, porque precisa alterar isso para poder manipular o povo. Senão não consegue. Entendeu? É brincadeira, né? Protestantismo é tudo seita. Pode ser um católico. Os católicos. Agora o caboclo já quer atacar isso aqui. Só pode ser um católico, porque quem fala isso é um católico, né? Já vai começar a briga entre os católicos e os adventistas aí, né? Irmão, Rafael Gaspar, eu não consultei lá o camarada ainda, né? Parece que a decisão ela foi tomada tão íntimo lá no meio. Sabe que essa decisão é tomada fora de lá, assim, em algum escritório, em algum lugar, né? Que eu tô procurando saber e eu quero trazer, porque quando eu trouxer a informação, gente, é porque a informação é quente. As suspeitas são grandes, né? Como eu já falei faz tempo aqui, mas quando eu trago é porque realmente é martelo batido. E como nos outros casos, todos os que eu falei aí, se cumpriram, tá? Eu trouxe notícias antecipadas, né, de várias delas, né, e tudo se concretizou. Então eu sou uma pessoa cautelosa, tá? Mas logo eu acredito que eu vou estar trazendo a informação aqui. Eu falei pra vocês, lembra? Bem atrás no começo, que tava uma rixa, tava rachado, Luiz Carlos e Salvador, e que eles estavam entrando numa guerra, numa queda de braço, e que eu achava que o Salvador ia sair melhor nessa. Né? O Luiz Carlos cresceu demais, ele achou que tinha moral e tal, mas ele esqueceu. Salvador é mais velho ali, os anciões da região, como ele é mais antigo lá, tem mais afinidade, gostam mais, entendeu? Então acabou não tendo capital político suficiente e aí se lascou inteiro, entendeu? Se lascou. Eu falei pra vocês que ia tá. Tinha muita gente, não tem nada a ver. Eu mostrei com o Luiz Carlos atendendo o culto, quando era o momento de alguém subir lá pra orar, ele nem olhava para aqueles irmãos. Ele, vai subir um irmão do ministério para poder orar. Ele nem sabe quem é. Ele, um completo desprezo. Por quê? Porque aquilo já estava mostrando a frieza que estava entre eles. Aí eu mostrei os outros anciões atendendo. Eu fiz um vídeo mostrando os outros aguarda, chama um, cumprimenta, entrega o papelzinho na mão do outro. O Luiz Carlos, ele fala, vamos orar e vai subir alguém do ministério. Ele ajoelhava sem olhar, sem saber quem estava subindo. Ele não queria nem saber. Por quê? Aquilo, esses gestos corporais, eles falam muita coisa. Tá? Ali mostrava que eles estavam em pé de guerra. E ele estava praticamente isolado lá. Praticamente isolado. E aí a coisa azedou. Mas logo a gente traz informação. Bom, meus irmãos, eu agradeço a presença de todos vocês. Deus que abençoe muito. Né? A gente vai encerrando aqui. Eu não quero chegar em 2 horas. Eu estou bem exausto hoje. Amanhã, mais uma vez, 5 horas da manhã de pé. Né? Eu não precisava acordar 5 horas, né? Porque eu tô rico, milionário, que nem o CCB não fala. Tô aqui, né? Ganhando dinheiro, tô ficando rico, tô ficando milionário, mas só que não. Só que não. Eu quero também, gente, pedir a ajuda de vocês, tá? Compartilhe aí o vídeo,
colaborem também com o Pix, tá bom? Para poder ajudar o canal. Eu pago 300 e pouquinhos reais só do StreamYard, gente, só essa plataforma para estar aqui. Tem todo esse valor. Isso não entra de Pix, não entra isso, tá? A pessoa acha que não entra, isso não entra. Ninguém tá ficando rico aqui de nada, ok? Então, quem puder colaborar, gente, colabora, gente. É um trabalho mútuo, é nosso, tá? Eu tô aqui botando a cara, tô. As outras pessoas ajudam. Colabora, financia, fala, eu vou ajudar, o Josafá tá fazendo um bom trabalho aí e nós vamos ajudar. Né? Vocês ajudavam a construir templo, gente. Templo lá que as pessoas não tinham direito nenhum. O camarada dá coleta e nem tem liberdade. Tem um monte de gente que dá coleta e nem liberdade tem na igreja. Aqui, vocês estão sendo instruídos, ok? Vocês estão sendo instruídos, então eu acho que vale a pena cooperar. Silvião, valeu sua presença aqui. O pessoal gostou, tá? Próxima vez entra aí, Silvio. Você, os demais irmãos, o Jailson, tá? Entra aí que bater um papo com vocês é sempre bom. Meus queridos irmãos, todos vocês que estão aqui, Deus abençoe grandemente e até sexta-feira que vem, com a ajuda de Deus. Grande abraço, irmãos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.